Sejam muito bem-vindos ao meu canal Career Fluent. Eu me chamo Letícia e hoje a gente vai falar sobre como marcar reuniões em inglês, né? Então você quer mandar um invite, então é sempre invite e nunca invite, né? Em inglês. E você não quer parecer como você copiou e colou do Google ou do ChatGPT, uma coisa bem robótica, você quer falar como um americano, um canadense, né? Falaria. Então, primeira coisa que a gente fala, primeiro verbo importante, são dois verbos, na verdade, que são importantes aqui. O primeiro é o to schedule, né? E aí, se você for falar com alguém do Reino Unido, se eu não me engano, eles vão falar schedule, né? Então, é só uma questão de pronúncia aí que varia conforme o lugar. Então, se você estiver falando com alguém do Reino Unido, muito provável que eles vão falar schedule. E se você estiver falando com um canadense ou americano, eles vão falar schedule, né? Então, é to schedule, o verbo. Ou você pode sempre falar, deixa eu pôr aqui, schedule, ou você pode falar to book, né? Então, esses dois verbos vão ser muito importantes aqui nesse assunto. Outras palavras importantes que a gente vai usar ao longo desse vídeo vão ser palavras do tipo quick, isso aqui é muito utilizado, tá? Expressões quick sync, que seriam reuniões do tipo rápidas para vocês só se sincronizarem no sentido de alinhamento, né? Então a gente fala quick sync. Você também vai usar muito as palavras discuss, né? Para discussão, para a gente conversar. E você também vai utilizar muito isso aqui, time slot, que seria esse tempo, né? Esse time slot seria um espaço de tempo, normalmente no calendário da pessoa, na agenda da pessoa. Então, o que a gente vai fazer? Deixa eu apagar esses aqui. A gente vai ver mais palavras, né? Mas essas são importantes. Então, primeira coisa, vamos supor que você quer marcar uma reunião com uma pessoa, da sua equipe ou não, não importa. E você vai, como sempre, começar o seu e-mail falando Hi, John, por exemplo. Né? Hi, John. E aqui você tem várias formas de falar que você quer falar, que você quer marcar uma reunião com John. Uma dessas formas é você falar would you. Would, esse aqui, né? Esse verbo auxiliar, would, é muito importante. Então, porque ele passa um verbo auxiliar que te ajuda a soar educado nas frases. Então, você quer o nosso gostaria, né? Que é o gostaria, poderia, estaria, enfim. Então, você vai falar, would you be available, certo? Você estaria disponível for a quick sync, que vem as opções. A quick sync, quick call, ou você poderia falar a quick meeting, uma reunião, né? Então, se você for falar sync, já está implícito que é tipo um bate-papo rápido só para vocês literalmente entrarem em sincronia. Call seria um telefonema rápido. Meeting, uma reunião. Quick meeting, quick call, quick sync. Você pode falar quick catch up. Aqui, você poderia falar isso, né? Então, aqui você pode... catch up é uma palavra que, se eu não me engano, você vai escrever com hífen, tá? Quick catch up. Você pode também sempre falar quick one-on-one, se for só vocês dois, certo? Se forem só duas pessoas, no caso, você e mais uma pessoa. Tem gente que usa também a Quick Sync Up. Você vai ver muito isso também, tá? Dá igual o sync. Ou Quick Call this week. Então, você quer conversar com ele essa semana. Se fosse na próxima semana, você falaria Would you be available for a quick call next? Então, você vai falar na próxima semana. Quick next week, certo? E aí, pergunta. E aí que você pode... Uma outra opção seria... Se você já sabe o que você quer falar, você já quer mandar um e-mail perguntando, por exemplo, Hi John, I would like to talk to you about the new project. E aí você vai pôr o nome do novo projeto, por exemplo, XYZ. About the new project XYZ and your team's
Por exemplo, um assunto muito recorrente, your team's capacity, a disponibilidade da sua equipe, in your team's capacity to work on it, para trabalhar nesse projeto, né? To work on it, o it, lembra que ele está se referenciando ao projeto XYZ. Então, hi John, I would like to talk to you about uma coisa engraçada aqui, tá? Se você estiver falando com um canadense, dependendo do lugar do Canadá que ele é, muito provável que ele vai, esse about vai sair bem fechado, vai sair quase um about, dependendo de onde ele é. Então, pode ser que ele venha desde um about, como ele poderia vir um about, assim, bem nesse tom. E normalmente, se você estiver falando com o americano, vai vir o tradicional about, né? Então, I would like to talk to you about the new project XYZ and your team's capacity, porque é a capacidade do time dele, então você tem o apóstrofo aqui, né? Your team's capacity to work on it. Então, claramente, você já indicou sobre o que você quer falar. Minha recomendação para o mundo corporativo é sempre faça isso. Sempre dê palavra extremamente importante no mundo corporativo, um heads up. Dê o que você vai falar antes, uma ideia do que você quer conversar. Heads up é uma palavra sensacional, uma expressão sensacional que vocês têm que decorar e utilizar com muita frequência, porque ela é utilizada com muita frequência. Então é assim de suma importância que você dê um heads up sobre o que é, porque se você não dá um heads up do que você quer conversar com a pessoa, ela vai falar que isso a gente usa uma expressão em inglês que é cold call. Do tipo, eu não sei o que é que vai acontecer, entendeu? Do nada veio um call, uma reunião, um convite para uma reunião, eu não sei o que vai ser. Então, seja educado, dê mais ou menos uma ideia do que você quer falar, para a pessoa se preparar, certo? Para você dar a oportunidade para ela se preparar. Isso é muito importante no mundo corporativo. E aqui você já pode propor, is it okay if I pick any open slot in your calendar? Tudo bem se eu pegar qualquer espaço vazio na sua agenda? Aqui você pergunta isso, né? Eu acho muito interessante você já ir direto falando assim, por quê? Porque normalmente as pessoas, elas têm agenda muito aturbuada, muito lotada, normalmente. Mas assim, terrível. Tem pessoas que têm que praticamente impossível de você encontrar. Às vezes é um trabalho só você conseguir achar um espaço para conversar com uma pessoa, né? Porque ela não tem, que a agenda dela inteirinha tá travada de reunião. Eu acho melhor você fazer isso se a agenda da pessoa for pública, porque também tem isso, né? Então, no mundo corporativo, muitas pessoas, normalmente quem é de uma banda mais alta, né? Tipo, o diretor, eles travam a agenda. Ou para pessoas que são de fora do time delas, pode ser que a agenda seja privada, que você não consegue ver. Mas você não consegue ver, na verdade, a reunião, mas talvez você consiga ver pelo menos que aquele determinado horário já está ocupado. Em alguns casos, acho que você não consegue ver nada. Enfim, partindo do princípio que você consegue ver a agenda da pessoa, certo? Então eu acho que isso aqui é super legal, se é uma agenda pública. Se não for uma agenda pública, se você não tem acesso, se você não consegue ver o que essa pessoa vai fazer, aí sim eu acho que cabe a alternativa que eu vou propor, que é você já dar o tempo, o dia e o horário. Então você vai falar how does next, aí você vai falar how does next, sei lá, vamos pegar Friday at lembra que a gente sempre vai falar 1 p.m., né? Que aqui é o padrão americano, 1 p.m. How does next Friday at 1 p.m. sound? Do tipo, o que você acha próxima sexta, 1 da tarde? Como, né? Literalmente a tradução seria como sexta-feira, próxima sexta-feira, 1 da tarde soa, no sentido como que você acha. Você também pode falar how does next Friday at 1 p.m. work for you? É uma opção também. Entendeu? Ou você pode só falar does, você pode falar does next Friday. Aqui você pode ser gentil e colocar 13th Friday, 13th at 1 p.m. work for you? Does next Friday, the 13th at 1 p.m. Acho que aqui a gente pode tirar essa vírgula, né? Work for you. Você também pode ir direto ao ponto. Se você quer deixar do tipo, isso aqui é só uma sugestão. Se você tiver uma contraproposta, tranquilo, você pode encerrar falando please feel free to suggest a different day, um dia diferente, slash time, or a different time slot. Também funciona igual.
or please feel free to suggest a day, time that suits you, e aqui que lhe cabe, que lhe, né, que lhe vá melhor, you best. Sempre encerra com lembra thank you, kind regards, ou você pode só falar thank you, enfim, dá igual, tudo bem, entendeu? E aí o seu nome, né? Óbvio, a sua assinatura. Você também poderia, esse aqui, would you be available? Isso é muito educado, entendeu? Eu sei que em português a gente poderia falar, a gente costuma falar, né? A gente pode se encontrar. Uma alternativa ao a gente poderia. Se você trabalha com uma pessoa do tipo muito tempo e você tem um certo nível de quote unquote intimidade, né? Abre aspas, fecha aspas, intimidade. Ok, você fala can we meet? Mas normalmente, num ambiente corporativo, você não vai ter isso. Então você quer ser o mais educado possível, certo? Então, would é a melhor opção aqui, né? Esse verbo auxiliar do condicional. Eu sei que americano e canadense eles são diretos, mas muito, muito, muito direto também. Tente dar uma suavizada. Se você puder dar uma suavizada, o lance é você ir direto ao ponto, no sentido de vai falar logo o que é, entendeu? Mas de uma forma educada. Então, isso é muito importante. Então, aqui são palavras assim que você time slot, dá um heads up. Essa expressãozinha aqui, ó, é muito coringa, muito legal de vocês utilizarem. Eu vejo muito. Fala o que que é, né? Que eu falei, dá um heads up, fala do que é o assunto que você vai conversar. Dependendo do tipo de agenda da pessoa, se é pública ou não pública, você pode trabalhar com isso, com a pergunta, certo? Que mais a gente tem aqui? Eu vou gravar um próximo vídeo, para esse aqui não ficar muito longo, onde eu posso ensinar como remarcar uma reunião. Por exemplo, você recebeu um convite, né? E aí você não vai poder, e aí você quer remarcar. E aí a gente pode escrever um e-mail mostrando como fazer isso. Uma coisa que eu só quero deixar bem forte aqui é a questão, assim, muito importante. Se você for marcar uma reunião, certo? Use would. Essa parte de baixo seria uma alternativa a essa frase, certo? Então, são opções. Sempre fale o que é o assunto que você pretende conversar. Dependendo de se você publica ou não publica a agenda da pessoa, sugira um time slot, né? Um dia e um horário. E no final, sempre deixa aberto, flexível, para a pessoa poder te sugerir um outro dia, um outro horário, se possível. Então, isso tudo aqui é o mínimo do mínimo que você precisa saber quando você for trabalhar no ambiente corporativo e marcar uma reunião. Isso é o mínimo, tá? Lembra sempre que para americano, né, canadense, você vai falar 1 p.m. Então, se fosse no horário da manhã, seria, por exemplo, 9 a.m., certo? Então, seria after midday, e o PM seria o post midday. Então é antes, né? A AM de antes do meio-dia e o PM que é o pós meio-dia. Então lembra disso, que seria de tarde. Então 9 a.m. ou então se você fosse falar 4, né? 4 p.m. que seria as 4 da tarde, enfim, só lembra, presta atenção nisso. Que mais que a gente tem para falar? Eu acho que em geral seria isso. O próximo vídeo, como eu falei, eu vou explicar como você poderia pedir para reagendar, remarcar, ou até mesmo falar não. Não dá. Uma outra coisa importante, claro, você sempre pode falar Hi John, aí você pode falar I hope you had a nice weekend, se você estiver voltando do final de semana, se for numa segunda, ou você pode falar I hope you are doing well, então I hope you are doing well, espero que esteja tudo bem com você. Você sempre pode falar How are you doing, se você, tudo bem também, não tem problema nenhum, How are you doing, como você tá, então são opções, né, são alternativas, mas seria isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma sugestão, só deixar um comentário aqui no vídeo que eu respondo, tá bom? E até mais, até o próximo vídeo. Muito obrigada por assistirem esse vídeo até o fim e até a próxima. Tchau, tchau.